2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Primeira epístola, Paulo trata sobre o assunto da casa de Deus. A ordem na casa de Deus, como o homem de Deus deve andar na casa de Deus. Já que em 2 Timóteo, passado um tempo, o estado das coisas já é diferente, e o que ele vai tratar aqui, um dos pontos que ele vai tratar aqui, já não é a casa de Deus, mas a grande casa que se tornou, o fato da má doutrina ter entrado e ter deturpado e desviado alguns da fé, e abandonando a sã doutrina, partiram para suas próprias interpretações, fábulas e tudo mais. E aí então encontra-se utensílios de honra e de desonra, a grande casa em que já não é mais questão de colocar em ordem, mas de se apartar daqueles que estão em desordem. Então, a importância de nós talvez meditarmos nessa carta de 2 Timóteo é pelo fato da identificação
das situações em que eles se encontravam e da situação que hoje nós nos encontramos como testemunho de Deus aqui na terra. Onde dia após dia nós vemos aqueles que outrora compraram a verdade, hoje descartam dela por muito menos do que apenas a sua própria satisfação. E o homem hoje, por muito pouco, abandona tudo aquilo que uma vez creu, apenas porque tem interesses outros que não servir como um vaso de honra para Deus. Essa epístola tem sido considerada, e também a primeira, né, como se o apóstolo Paulo estivesse tratando apenas com um jovem, mostrando que ele devesse, como de fato também é, né, afastar-se dos desejos, das paixões, da mocidade, viver nesse mundo aqui não só pensando nesse mundo, né, por exemplo, de exercícios físicos, como se a vida aqui fosse importante somente, e não a vida eterna. E então, por assim dizer, eles diminuem o valor, o impacto, diminuem o alcance dessa epístola por pensar que ela trata-se apenas de um andar de um jovem aqui neste mundo. Repito que é importante o que diz respeito a um jovem também aqui neste mundo. Mas o apóstolo está colocando para Timóteo uma incumbência muito maior. Ele está mostrando na primeira epístola, capítulo 2 e 3, né, mostrando como convém se comportar na casa de Deus. Tudo aquilo que diz respeito ao comportamento na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. E nós vemos que, embora nós nos ocupemos muito da segunda epístola, e principalmente do capítulo 2, por causa da nossa presente circunstância, né, dessa casa ter se tornado uma grande casa, que é o nosso caso hoje, mas os princípios mesmo, a verdade, nós encontramos em 1 Timóteo, e Paulo colocando para Timóteo ser um daqueles que fossem idôneos para levar isso a outros homens idôneos, como nós vemos aqui, e com o fim de perpetuar isso para chegar aos nossos dias e haver realmente um testemunho de Deus aqui na terra, continuar esse testemunho de Deus aqui na terra. Então está muito longe de ser apenas uma instrução para um jovem, mas ele está dando algo muito maduro, muito necessário, né, para esse jovem Timóteo, embora jovem, mas que tinha essa capacidade espiritual para absorver esses ensinamentos de Paulo, o que convém no comportamento na casa de Deus, e não somente no comportamento de um jovem aqui na terra. O comportamento de um jovem, repito, é muito importante, também os ensinamentos aqui. Mas o ensino do apóstolo aqui, ele abrange muito mais que isso. E ele começa falando: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, né, que nós devemos salientar, que tudo que temos e tudo que uma pessoa que quer ser um servo, né, de Cristo, como ele vai tratar desse assunto aqui no começo desse capítulo 2, tudo que diz respeito ao interesse de alguém que quer servir a Cristo aqui, quer andar com Cristo aqui, ele deve entender primeiramente que é por graça isso. É muito comum, né, nós acharmos que nós adquirimos esse interesse, nós adquirimos essa vontade por vontade própria, essa vontade de servir a Deus por vontade própria, mas não é. É a graça de Deus realmente que
principia todas as coisas. Deus rompe essas trevas que está no homem, trazendo a luz, e então ele, fortificando-se nessa graça, né, ele então vai andar nessa presença de Deus por graça somente. E o que de mim, no versículo 2, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Então, vejam que é algo muito sério, vamos dizer, de suma importância, algo inspirado, né, que Paulo está dando a Timóteo com toda a reverência que se deve ter a esses ensinamentos que ele estará passando a Timóteo, porque está confiando a esse servo aquilo que esse servo, que Timóteo tinha ouvido dele, de Paulo, que inspirado estava passando a ele. E ainda mais, uma outra responsabilidade que, vamos dizer assim, fugiria de uma pessoa jovem apenas, que Paulo estaria falando, como se ele não estivesse falando a um servo de Deus, mas falando somente a um jovem nas suas dificuldades como jovem, porque ele está falando para ele também confiar a outros. Ele fala: confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, o que significa isso? Isso significa que não é próprio uma criança ensinar. O Senhor Jesus, quando ele estava no templo com 12 anos, ele não estava ensinando com 12 anos, estava ouvindo, interrogando, mas não ensinando. Por quê? Porque não é próprio. Ainda que era quem ele era. Deus, o Criador de todo o universo, Deus feito carne, estava ali como uma criança. E então o jovem, ele não está nesse patamar, né, de ensinar, embora eles possam ensinar também a outros, conversarem, muitas coisas, mas não como jovem, mas como um servo de Deus, que era Timóteo. Estou dizendo tudo isso para que não se tenha essa ideia, né, que diminui assim, o valor dessas palavras, achando que ela se refere apenas a um jovem. Mas ela é um homem, uma pessoa que era idônea para ensinar a outros, homens fiéis e também idôneos para ensinarem a outros. E esses homens também ensinariam a outros essa verdade. E é isso que nós temos, a verdade, né, da palavra de Deus, graças a Deus, escrita, né, inspirada pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, mas que foram transmitidas, e os ensinamentos puros também foram transmitidos. Se nós olharmos para 1 Coríntios 3, vamos ler uns versículos em 1 Coríntios 3, capítulo 3 de 1 Coríntios, desde o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não vamos estender sobre o assunto do contexto de 1 Coríntios 3, mas salientar que o versículo 12: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, esses são os materiais que podem ser edificados sobre o fundamento
que o apóstolo Paulo disse que ele pôs. E graças a Deus que sobre esse fundamento e sobre a sã doutrina que foram escritas, inspiradas, muitos, graças a Deus isso, porque às vezes nós damos apenas ênfase na feno, palha, né? Madeira, feno, palha, coisas que perecem, que não foram materiais próprios para edificar sobre o fundamento e que não terão nenhum valor no futuro. Mas graças a Deus que muitos edificaram com ouro, prata, pedras preciosas. O que é isso? É que eles transmitiram para homens idôneos e também para ensinar a outros. Então, é algo precioso que nós temos hoje. Podemos conhecer a verdade, podemos, como Deus usou, que meio Deus usou para nos transmitir a verdade, para que possamos entender as suas Escrituras. Logicamente, o Espírito Santo e as Escrituras inspiradas e ensinadas. Porque se nós pensarmos na Idade Média, por exemplo, falo muito respeitosamente, de que valeria as Escrituras se o geral, né, como é hoje também, o que vale as Escrituras sem esses bons ensinamentos, sem essas pedras preciosas, esse ouro, essa prata? De que valeria isso? Mas não, graças a Deus que Deus proveu também a inspiração, o ensino da palavra e transmitiu também por homens fiéis, né, a homens idôneos para poderem chegar até nós nos nossos dias. Nessa ruína que nós estamos enxergando aqui em 2 Timóteo, essa ruína da igreja, termos essas maravilhas, nós devemos andar realmente de pano de saco, com a boca no pó e vendo que a graça de Deus é que fez isso. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque realmente por uma operação, né, divina é que nós podemos, vamos chamar assim, arranhar a verdade, né? Captar um pouco aqui, um pouco ali da verdade, porque Deus proveu a transmissão disso a nós, né? Por aqueles que fielmente obraram, aprenderam e transmitiram também a outros. Quando o Senhor Jesus chama a Saulo, que vai se tornar o nosso querido irmão Paulo, ele diz para Ananias, né, que ele iria mostrar, ele disse para Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E aí nós vemos que Paulo tinha junto com ele vários cooperadores, que ele fala que eram cooperadores do Evangelho, porque ele foi o apóstolo dos gentios. E Paulo sozinho, obviamente, não podia fazer tudo. E ele tinha que ter cooperadores, ele tinha que ter alguém que ficasse junto com ele, né, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse viajar. E existe o versículo que ele diz: além do Evangelho, que foi uma obra que Deus colocou sobre os ombros de Paulo, ele diz: ainda para pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho, ainda está sobre mim o cuidado, isso está em Coríntios, o cuidado de todas as igrejas.
E agora Paulo estava preso, não é? E ele diz que, embora ele estivesse preso, as palavras de Deus não estavam presas. Então ele está aqui usando Timóteo para fazer o quê? Para ser um daqueles, porque um outro versículo ele diz: todos me abandonaram. Todos abandonam Paulo, não é? E nas cartas que eles escrevem na prisão, nós vemos que ele tinha ainda alguns cooperadores. E aqui sobra Timóteo, um jovem. E aqui Paulo então está colocando, assim, não tirando das costas dele, mas colocando para Timóteo, que era um jovem, aquele amor, né? Como ele diz no nosso trecho, versículo 10: portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, o que Jesus havia dito, que mostraria para ele o quão duro era padecer por causa do nome de Cristo, e ele mesmo se julga o menor dos apóstolos, ele diz, porque perseguia a igreja de Deus. Então Paulo agora está nessa segunda carta, como o irmão falou. O que aconteceu? As coisas estão mudando, os lobos estão entrando no rebanho. Resta o quê? Entregar a verdade a homens fiéis, não é? E o que de mim ouvistes, porque Paulo ia partir logo, entrega-o, confia-o a homens fiéis. Ou seja, era uma palavra, além das epístolas que nós temos a palavra que foi falada. Quantas epístolas Paulo escreveu que não estão aqui no cânon das Escrituras? Por exemplo, a de Laodiceia, e outras cartas, e outros ensinamentos, e outros fatos que ocorreram. Mas agora, a palavra, né, embora Paulo tivesse esse ministério, esse dever que foi colocado para o Senhor, e ele está preso, e ele vai confiar, então, para esse jovem. E um jovem, como foi dito, para ensinar homens. Paulo formou, ele chama de filho, porque Paulo, na verdade, gerou a Timóteo, assim como ele gerou a Onésimo na prisão. Ele chama o filho que eu gerei, e que ele seria muito útil, Onésimo, se ele ficasse comigo aqui na obra do Evangelho. Quer dizer, Paulo precisava do quê? De cooperadores. E hoje, a igreja de Deus, a palavra de Deus não está mais presa, né? Nós não estamos, a carga não está mais sobre o que Paulo fez, a obra que Paulo principiou, continuou. A palavra de Deus não ficou presa. Embora alguns quiseram queimar Bíblias e queimar cristãos vivos, né? Paulo fala que ele era prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de Nero. Nero não era ninguém para ele, ele sabia que ele estava na prisão, porque Deus tinha colocado ele ali. Deus tinha levado ele para falar diante dos príncipes também, como ele fala. Então, hoje, resta para nós o quê? A exortação, ainda que nós sejamos jovens, nós temos o quê? Que ensinar a verdade. E qual é a verdade que mais falta hoje? Não falando do Evangelho, né, da salvação em Cristo Jesus, que o cuidado das igrejas, como se reunir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pesa sobre nós. Pesa sobre nós, pequenos, ou jovens, ou adultos. Essa verdade de nós podermos
transmitir, como não tinha palavra escrita, como eu estava dizendo, era transmitido o quê? Verbalmente, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Hoje nós não temos essa palavra verbal só, nós temos aqui todas as escrituras, né, em mãos aqui. É tão fácil agora a gente saber qualquer coisa sobre a palavra de Deus, que um tempo ficou na escuridão. Então, hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos o quê? Os ensinos dos nossos irmãos antigos, que foram também inspirados pelo Espírito Santo, nos trouxeram o quê? As verdades que foram confiadas a eles. E nós devemos o quê? Também falar essas verdades, ainda que jovens ou adultos, né? As verdades, a palavra de Deus não está presa. E nós, o Espírito que nos foi dado, não foi um espírito de temor também. É o Espírito que ele fala para falar. Esforça-te, fortifica-te na graça e fala. A exortação para nós também é essa: fortifica-te na graça. Se eu não tenho uma base sólida, que é Cristo, se eu não estou fortificado na graça, se eu não estou fortificado realmente no terreno de reunião, né, fora do arraial, reunidos em nome do Senhor Jesus, como é que eu vou ensinar a outros? Então, nós temos o quê? Que nos fortificarmos. Primeiro, ninguém que é fraco vai conseguir carregar algum peso. Então nós temos que nos fortificar em quem? Na graça que há em Cristo Jesus, porque só assim nós vamos poder levar não só a verdade do Evangelho, como a verdade que está faltando hoje, que nós vemos, que é esse lugar precioso, que é comprar essa verdade do terreno de reunião somente ao nome do Senhor Jesus. Quando em Filemão, um pouquinho mais à frente, depois de Tito, Filemão, é o apóstolo Paulo também escrevendo essa epístola, e o versículo 9, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Eu não queria entrar no assunto da epístola de Filemão, mas Paulo, num determinado momento, era um jovem. Em Atos nós vemos, e o Senhor utiliza esse jovem. Esse versículo que o irmão acabou de ler, em que o Senhor explica para Ananias. O Senhor não precisava revelar nada para Ananias, mas ele explica para Ananias: olha, esse homem vai ser usado. Agora, nós estamos vendo, aparentemente, nessa última epístola que o apóstolo escreve, 2 Timóteo, voltando para 2 Timóteo, nós vemos o quê? Um homem velho ensinando um homem jovem, que ele chama de filho. Versículo 1 fala: tu, pois, meu filho. Não é que Timóteo era filho de Paulo, mas ele era filho na fé. Timóteo era filho na fé de Paulo. E Paulo começou escrevendo no capítulo 1, ele fala para reviver, despertar, versículo 6, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo está escrevendo a Timóteo que ele revivesse os dons. Nós não sabemos como propriamente era Timóteo, mas parecia que tinha havido algo aqui. Parece que houve algo aqui. Então ele está dando exemplo, ele vai dar princípios, inclusive, para esse filho na fé, como os irmãos estão entendidos, um jovem, ouvidos de um velho,
que aparentemente, se uma pessoa, no final da epístola, no capítulo 4, versículo 13, 4:13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Um homem vencedor e uma pessoa que olhasse para ele e fala, um perdedor. O que ele tinha de importante? Uma capa, os livros, pergaminho. Então é esse homem cujos olhos estavam postos onde? Na pessoa do Senhor, com suas responsabilidades, transmitindo a esse jovem coisas. E esse jovem devia transmitir também a homens fiéis que fossem idôneos para também ensinar outros. E os princípios que ele dá, ele fala do soldado, do atleta e do lavrador. Então ele está falando um homem que já não tem expectativa nenhuma nesse mundo, como os irmãos estão falando, preso não do rei, mas um preso do Senhor, podia, com essa liberdade da palavra, podia ensinar um jovem, dando esses princípios. No versículo 3 fala, 2, 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O que faz o soldado? Ninguém que milita, ninguém que guerreia, luta, se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar quem? Aquele que o alistou para a guerra. Esse é o primeiro princípio que o apóstolo dá. O segundo era do atleta. E se alguém também milita, luta, não é coroado se não militar legitimamente. Nós temos um exemplo prático aqui, recentemente, um atleta brasileiro lutou com uma pessoa, ganhou, mas agora descobriu-se que ele não estava lutando legitimamente. Ele tinha usado substâncias que não podiam usar. Então o que aconteceu? Perdeu a coroa, perdeu a vitória dele, foi anulada. Então Paulo está falando isso. E se alguém, versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E depois ele dá o outro exemplo, que é o do lavrador. O lavrador deve trabalhar primeiro. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, mas seria esse sentido, deve trabalhar primeiro. Então ele está falando todas essas coisas. No versículo 3 ele falou, sofre pois comigo as aflições. Então, se houvesse dúvida, às vezes surgem, às vezes os irmãos estão nos ensinando, mas não sei, os irmãos já me ensinaram várias vezes, e lendo os escritos dos irmãos do século retrasado, por várias vezes você não consegue entender. Então, qual é o princípio? Versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Suponhamos que algo não esteja ficando claro para nós aqui hoje. Nós temos esse princípio. Então Paulo, o velho, está ensinando Timóteo, o jovem, princípios para que ele também sofresse as aflições de um homem que já não tinha mais nenhuma expectativa nesse mundo. Eu quero, sabe que Paulo estava falando assim, eu quero ter um cavalo novo. Eu quero ter não é essas coisas. Para esse homem que estava, vou usar essa palavra de novo, absorvido pelo Senhor Jesus, pelos interesses do Senhor Jesus, estava dando princípios de como esse jovem deveria militar. E são princípios válidos para nós também. Não podemos perder de vista isso. Essa daqui provavelmente é a última epístola do apóstolo. Diferentemente como os irmãos mencionaram,
Uma coisa é você andar na casa de Deus em ordem. Outra coisa, agora, isso nos alerta, né? Todos estão abandonando, vamos dizer assim, Paulo. Nós temos visto isso praticamente na cristandade. Todos estão abandonando Paulo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo Paulo nos ensinando, através dos escritos dele, como andar nessa grande casa agora. Porque agora, não é todo mundo, infelizmente, isso é para tristeza nossa, não é todo mundo que fala: ah, eu sou crente no Senhor Jesus. Ele tem a responsabilidade disso que ele está dizendo, dessa confissão, dessa profissão de fé que ele está fazendo, mas não necessariamente ele seja um crente no Senhor Jesus. Então, sendo crente ou não, o papel nosso é discernir: peraí, não, aquele lá é crente, aquele lá não é crente. Não, não é esse o papel nosso. Qual que é o papel daquele que professa crer e quer ser um vaso útil para toda boa obra? Não para a obra, mas para toda boa obra. Toda boa obra. Ele vai dar as instruções de se apartar, que nós vamos, se o Senhor permitir, nós vamos ver. Bom, mas então o princípio é esse: reviver, despertar o dom que havia em Timóteo. Todos já, no versículo 15 do capítulo anterior, fala assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Fígelo ou Figelo e Hermógenes. Se apartaram de mim, não necessariamente se apartaram de Cristo. Se apartaram de mim, porque se eu falo que se apartou, eu vou falar que em nenhuma denominação tem cristão, em nenhum grupo tem cristão verdadeiro. Isso não é verdade. São nossos irmãos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu por eles, são amados em Cristo, são amados, sabe? Fala assim: mas você nunca viu? Como é que é? Mas aquele princípio que nós oramos, sem mesmo tendo visto, mas nós amamos os nossos irmãos. O que nós não podemos é seguir com eles, porque daí nós estaríamos nos associando com eles. Isso traria um outro princípio que Paulo traz em outro lugar, sobre o pecar por associação. Então Paulo está dizendo o quê? Que ele vai falar mais para frente. Qual a maneira que aquela pessoa que está dizendo que é cristão, ela deve se comportar? Ou seja, apartando-se da iniquidade. E não somente apartando-se da iniquidade, nós vamos ver, mas seguindo com aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Eu mencionei o versículo 7 e fiz uma pergunta também, e fiz uma afirmação, que às vezes nós não temos o entendimento. Alguém nos ensina ou nos explica e nós não entendemos muito bem. E não é vergonha falar assim: olha, eu não entendo isso. Porque quem vai dar o entendimento, ele está falando aqui, o princípio que ele está falando para Timóteo no versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo o que? Em tudo que Paulo estava dizendo para ele. Então, se eu não estou entendendo, amém, Senhor, não estou entendendo, eu posso falar com o Senhor. Eu mencionei e deixei no ar o assunto. Uma coisa aqui do capítulo 2 de Timóteo, versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições. E o apóstolo Paulo não está falando sofre as aflições de Cristo. Ele está falando sofre comigo as aflições de Cristo. Então, e depois um pouquinho mais à frente ele vai falar: sofre comigo e segue com aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor, né? Então, irmãos, quando nós andávamos, né, segundo os nossos pensamentos e segundo o que eu achava, eu era uma pessoa, pensava como eu mesmo, agia segundo aquilo que eu achava,
Mas Deus nos tirou, né, fala o reino de trevas e nos transportou, né, para o reino do Filho do seu amor. E agora nós sofremos com Ele. Sofre comigo, não é sozinho, é comigo. Então, conectado, né, como até o Pires estava falando, esse abandonar Paulo não era apenas um abandono físico da pessoa de Paulo, mas era um abandono do ensinamento de Paulo. Olha, eu não concordo com o que Paulo fala, então eu vou viver de acordo com o que eu acho. E Paulo fala para Timóteo: sofre comigo as aflições, sofre comigo e ande com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então, irmãos, nós não andamos mais sozinhos, nós não estaremos mais sozinhos, né? E muitas vezes nós temos atitudes que mostram a minha vontade, que mostram o meu pensamento a respeito de alguma coisa, e está errado. Por quê? Porque nós devemos seguir juntos com aqueles que com coração puro invocam o nome do Senhor. Então é um privilégio, né, nós sabermos que nós não estamos sozinhos e nós não somos sem nossos irmãos. Nós precisamos de nossos irmãos. Somos um corpo. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos partir o pão amanhã. O que nós vamos expressar? Que nós somos um. E como que eu vou dizer que eu não preciso desse ou daquele? Não é? Nós precisamos de todos. Como o Pise falou, infelizmente, às vezes eu preciso, por uma questão de má doutrina, porque ele não está sofrendo com Paulo, então eu preciso me apartar de um irmão. Mas não porque eu não o ame, mas porque eu preciso seguir com Paulo, né? Sofre comigo. E isso é um princípio muito importante, irmãos, de nós seguirmos com ele e nós seguirmos com aqueles que invocam o nome do Senhor. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que era doutor da lei, um grande doutor da lei, senhor da lei, conhecia tudo. Paulo até se gloria, né, nesse fato dele, quando ele era fariseu, de ter sido instruído aos pés de Gamaliel, que era um grande doutor. Ele aprendeu bastante, ele sabia tudo sobre a lei, não é? Gamaliel era um grande professor, um grande instrutor, um grande príncipe, um grande mestre. Mas aonde é que Paulo aprendeu o amor? Quem foi que ensinou Paulo a amar? A amar os cristãos de uma maneira sem precedentes, né? Como ele diz, versículo 9, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Esse amor aqui é o mesmo amor que ele aprendeu de Cristo lá, quando o Senhor se revela para ele. O amor que Cristo tinha pelos seus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa palavra deve ter chocado muito ele, porque Saulo perseguia quem? Perseguia os cristãos. Havia conseguido cartas dos principais sacerdotes lá de Jerusalém para ir buscar cristão lá, para trazer preso em Damasco. E ele vai aprender então esse amor por causa dos escolhidos, e ele vai realmente amar, né? O amor cristão, esse amor cristão é um amor que se dá totalmente, né? Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele vai conhecer agora
vai passar por todos esses trabalhos, essas tribulações, por causa dos escolhidos, por amor aos escolhidos, ele fala. Não tinha outro motivo a não ser o amor pelos escolhidos. E nós vemos que Paulo não sabia quem eram os escolhidos, mas ele ainda estava padecendo. Ele sabia que o Evangelho, o Evangelho deveria ser pregado. Ele não importa se chovia, se fazia frio, se tinha ladrões, como ele foi muitas vezes assaltado, se ele passou por naufrágio, ele tinha que passar tudo isso, mas agora conhecendo o amor de Cristo, que Cristo tinha pela sua igreja, ele sofre essas coisas. Nós sabemos que a história da igreja, agora nós temos tudo em mãos, né? Se a gente abrir lá em Apocalipse, a gente vai saber a carta às 7 igrejas, nós vamos saber qual é o princípio de Éfeso, e no final, que é Laodiceia. Nós sabemos, né? Foge ao controle, o Senhor sabia, né? Fugiria ao controle de Paulo essas coisas. Ele sabia que a igreja ia chegar num estado desse, né? Mas o amor de Paulo é incondicional aqui, por causa daqueles que haveriam de herdar a salvação. E parte das aflições de Paulo consistia também em que ele estava ali sofrendo tudo isso, prisões, tudo isso, por causa dos irmãos. Mas ele também tinha consciência de que no momento que ele saísse dali, iam entrar lobos no meio. E do meio deles ia surgir falsos mestres, tentando enganar para pegar discípulos para si. E qualquer um de nós, que eu chego para você, você quer fazer um favor? Vamos fazer um trabalho para mim? Você vai fazer tudo certinho, vai se arrebentar para fazer, viu? E depois, no final, vão entrar e destruir tudo que você fez. Alguém ia trabalhar contente assim? Você acha que você ia... Por que eu vou fazer tudo isso e no final o que eu vou ter? Aquilo que ele chama, os irmãos de Éfeso falam, porque eu sei que o dia que eu sair daí, vão entrar lobos vorazes no meio. E do meio de vai surgir falsos ensinadores, querendo buscar discípulos para si, não para Cristo. Não é para desanimar? Mas ele não desanima, porque é o que ele está falando aqui, nessa parte que ele fala dos trabalhos, das prisões. Ele fala, versículo 11, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, não, Deus não vai ser infiel. Então, nesse sentido, qualquer coisa que aconteça depois da saída dele, ele sabia que Deus é fiel. E é o que ele fala. O firme fundamento de Deus permanece com esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E esse ninguém toca. Vai entrar o lobo, vai ter no meio de nós esses caras fazendo essas coisas, querendo arrumar discípulos, mas o fundamento de Deus não permanece, ele é fiel, ele não vai falhar. Eu falho, todos falham, todos nós sabemos que nós falhamos em muitas coisas, às vezes sem perceber estamos falhando, mas Deus não falha. E por isso ele pode, com toda agora a autoridade, falar, participa dessas aflições comigo, porque Deus é fiel e no final Deus sabe quem são os seus. E aí ele pode então encomendá-los, assim como ele fez em Éfeso. Ele fala, agora pois vos encomendo a Deus e a palavra da graça. E aqui ele faz quase a mesma coisa para Timóteo. Ele fala, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele leva
para a palavra e para Deus. E nós, quando queremos traçar o caminho de obediência, vou melhor fazer a frase: quando somos, por a graça de Deus, despertados para a verdade da separação do mal, para a honra e glória de Deus, somos convidados a irmos, como bom obreiro, dividir bem a palavra da verdade e chegar a Deus e depender de Deus para essas coisas. Muitas vezes, o que nós vemos é a falsa ideia de que se eu me apartar dos vasos de desonra e seguir com os vasos de honra, com aqueles que o coração puro, se eu fizer isso de mim mesmo, de mim próprio, eu vou conseguir alguma coisa. E o que Paulo está falando aqui é: não, dependa de Deus e da palavra, não de você mesmo. E se você vê essas coisas, você vê essa grande casa com utensílios de honra e de desonra, e tem que se apartar dos de desonra, não pense por um segundo que o apartar-se em si é o que vai te dar poder para conhecer a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus e a própria graça de Deus que nos leva a entender essa posição de separação. Não nos separamos porque somos melhores. Nos separamos porque a graça de Deus nos tira. Ele sabe que somos dele, ele nos tira dali para andarmos agora em separação, seguindo com todos aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E a coisa toda faz então muito mais sentido. Por que ele está falando de sofrer comigo as aflições? Porque eu posso imaginar o que era Paulo fazendo tudo aquilo e sabendo que existiam lobos vorazes prontos para entrar ali e destruir tudo que tinha sido feito. Porém, firme fundamento de Deus permanece sendo esse. O Senhor conhece os que são seus. E ainda que nós venhamos a ser infiéis, Ele continua fiel. Podemos confiar em Deus. Não devemos confiar em mais ninguém nesse sentido, mas apenas em Deus.